de manipulação, de enganar, de mentir para os torcedores. E eu vou explicar para vocês o porquê ao longo dessa noite. Boa noite, Léo. Com relação aos torcedores, eu tenho muita empatia com todos, entendeu? Eu não reclamo de torcedor normalmente. Não sei quem falta o respeito comigo, claro, né? Infelizmente, a gente é de carne e osso também, né? E a gente pode conversar, pode falar sobre o futuro do Vasco, pode debater, mas acho que quando existe falta de respeito, aí já não é mais debate, aí já não é mais conversa, aí já não é mais, né, uma troca de ideias, né? Mas 99,9% dos torcedores com quem eu converso, todos os dias eu converso efetivamente com os torcedores todos os dias, a gente tem um diálogo muito franco, muito aberto, muito honesto, muito tranquilo. E eu, com relação aos torcedores, eu entendo, né? Os torcedores do Vasco, muitos são jovens, que passaram a torcer pelo Vasco por amor ao seu pai, à sua mãe, a um parente, né? A um avô, a uma avó, um tio, uma tia, e não conseguiram ver ainda o Vasco que o pai, a mãe, o avô, a avó, o tio e a tia viram. Então, toda vez que pipoca, isso que eu acho a maior maldade dessa inescrupulosa diretoria fake, toda vez que pipoca uma notícia aparentemente positiva, moldada como se fosse positiva, né? Não se tem dúvida que a matéria de hoje de manhã foi uma matéria encomendada. Foi uma matéria escrita de uma forma muito competente, que o jornalista é muito competente na maneira que escreve, e escreveu para colocar para cima a notícia, né, para exagerar e aumentar a notícia, para criar uma impressão, como criou, de um negócio fantástico, de um negócio fora do comum, espetacular, a maior operação de venda, né, a maior transação do futebol brasileiro, enfim. Eu lamento muito, né, que a imprensa se comporte dessa maneira. Eu acho que depois que eu fiz o meu post, alguma coisa aconteceu dentro do Globo Esporte, porque o Marcelo me ligou, e deve sair, não sei se já saiu, alguma matéria no GE, com minha entrevista, e o Capielo veio ao seu Twitter explicar que as coisas não eram bem daquela maneira como estava sendo interpretado, mas estava sendo interpretado em função daquilo que ele falou, né? Então, eu acho que esse foi um último ato dessa diretoria. Esse último ato não nos enfraquece, pelo contrário, ele nos fortalece. É mais um motivo sério para requerer a destituição desse presidente fake, administrativamente, porque se ele vende algo que não é dele, ele está usurpando as suas funções de presidente da diretoria administrativa. Isso é ato de gestão temerária. Se ele se compromete a vender algo que não lhe pertence, sem a concordância sequer do seu conselho deliberativo, sem a concordância do conselho de beneméritos e sem a concordância da Assembleia Geral, isso é ato de impeachment. Então ele facilitou o trabalho futuro de impeachmentá-lo. Quando ele pousa com camisa do Vasco, entregando a um eventual comprador para exercer uma atividade econômica num clube cujo seu estatuto proíbe a atividade econômica, ele abriu as portas da saída do Vasco para facilitar o seu impeachment. Então, acredito que isso fortalece bastante os motivos pelo qual a destituição dele podem ser pedidos numa Assembleia Geral Extraordinária para esse fim, e nos faz reforçar o convite a todos os torcedores e sócios do Vasco que estiveram no dia 7 de novembro de 2020 em São Januário, debaixo de um sol escaldante, por horas aguardando pacientemente para exercer o seu direito livre e democrático de voto,
para assinar comigo a Assembleia Geral Extraordinária, que lá, nesse dia 5 de março, em frente à Social de São Januário, eu estarei assinando. Então, convoco aqueles que acreditam na verdade de um vascaíno que resolveu deixar a família e trabalho de lado para viajar por diversos países, para buscar soluções financeiras concretas e administrativas para o clube do seu coração, que esteve em diversos países da Ásia e da Europa, buscando solução para o Vasco, estudando todas as alternativas, incluindo a alternativa da SAF, e concluindo e conseguindo criar opção de se fazer um Vasco sem qualquer necessidade de venda dos seus ativos. Um Vasco da maneira como nós estamos acostumados há 124 anos. Um Vasco que pertence ao povo, um Vasco que tem origem popular, um Vasco que pertence aos vascaínos, que é dirigido voluntariamente por pessoas que se dedicam praticamente exclusivamente a construir um Vasco que, embora nos últimos 10 anos, 11 anos agora, não tenha nos dado ainda títulos de expressão nacional, já nos deu o Campeonato Mundial, já nos deu a oportunidade de vermos nas gerações mais novas 2 disputas de títulos mundiais, que já nos deu a oportunidade de nos fazer campeões sul-americanos mais de uma vez, que já nos fez ser campeões brasileiros diversas vezes e campeão carioca diversas vezes também. Foram essas pessoas que assim contribuíram para o Vasco ser campeão em 58 modalidades esportivas diferentes. Nós somos campeões em 58 modalidades esportivas. Os últimos anos têm sido anos marcados por uma disputa de poder irrefreável em busca de algum interesse particular, não necessariamente escuso, mas interesses particulares têm sido prioritários com relação aos interesses institucionais do clube. Mas nós estamos próximos de fazer com que isso tudo acabe, muito próximos. E eu tenho certeza absoluta que a esmagadora maioria do quadro social não está feliz com isso que está acontecendo, não está de acordo com tudo que tem sido feito dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama. Acredito que uma boa parte esteja muito desanimada, mas eu tenho um compromisso com os vascaínos. Um compromisso de fazer o Vasco campeão da porra toda. E eu vou cumprir a minha parte do compromisso.